Amados, a paz de Cristo, nesta sexta-feira, neste dia 30 de agosto de 2019, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda falar para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, nos ordena para sermos praticantes do ID por todo mundo e pregador do Evangelho a toda criatura, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós estamos indo por todo mundo, através das nossas pregações na rede social, para levarmos as boas novas, para levarmos o Evangelho, para levarmos a palavra de Deus viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E, amados, nós estamos usando as redes sociais com o propósito, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para alcançarmos a plenitude dos gentios, a igreja perseguida, que se encontra naqueles 50 países que tem uma rigidez política, uma rigidez militar muito grande, os quais impossibilitam a entrada do Evangelho em grande parte deles, em muitos deles. E nós estamos usando as redes sociais na certeza de que esta palavra viva e eficaz, enviada pela nossa boca através destas redes sociais, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E nós temos a certeza de que é bem mais fácil, com o Senhor Deus dando ordens aos seus anjos para tomar estas palavras e levarem até estes países, do que estes pregadores entrarem com seus aviões, com seus jatinhos nesses territórios. É impossível. Há países ultra fechados, onde existem cristãos que sofrem perseguições até de morte. Portanto, por isso o Espírito Santo de Deus também nos dirigiu para a ministração do batismo em Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E este é o verdadeiro batismo. Tanto que em Efésios capítulo 4, versículo 5, está escrito: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Este batismo relatado, este batismo escrito em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Nós já vimos que o batismo nas águas tem origem no Antigo Testamento, tem origem, inclusive, as sinagogas. Os judeus, elas tinham aquelas piscinas, aqueles tanques de imersão. E, irmãos, é tudo vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos mais que viver na letra. Nós não temos mais que viver no Antigo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E neste evangelismo que nós estamos fazendo, mundial, para a igreja perseguida mundo afora, pois nós já vimos que também no Brasil há perseguição do evangelho, quando existem trabalhadores em trabalhos análogos a trabalhos escravos, que estão impossibilitados, inclusive, de se deslocar dos seus locais de trabalho para buscar uma congregação, nós convocamos a você também, que tem a sua denominação, que tem a oportunidade de pegar a palavra de Deus, a sua Bíblia, colocar debaixo do seu braço e andar livremente pela rua. Nestes países onde há rigidez, nestes países onde a igreja é perseguida, na grande maioria deles, as pessoas não têm esta oportunidade, não podem sequer falar de Jesus, confessar, ser evangélico, ser cristão, porque
porque às vezes os próprios familiares denunciam essas pessoas às autoridades. E nós estamos trazendo aos irmãos, nós fomos movidos pelo Espírito Santo de Deus para formarmos o corpo de Cristo espiritual, com o Senhor Jesus sendo cabeça, e nós membros do corpo de Cristo, mas firmados, calçados na palavra escrita no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Ou não sabeis que todos, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, é porque também existem falsos adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos formando este corpo de Cristo em espírito e em verdade, ou seja, o nosso espírito subjugando a nossa carne, o nosso espírito, nós como templos do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Nós, como a casa de Cristo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, ou seja, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. E usando esta passagem de João capítulo 4, versículos 23 e 24, mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, o nosso espírito subjugando a nossa carne, o nosso espírito, conforme está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e o espírito dos verdadeiros adoradores já tem subjugada a sua carne, está subjugando a sua carne, e na verdade o espírito está pronto, ou seja, o espírito subjugando a carne, agindo dessa maneira, estará anelado ao Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa, o verdadeiro adorador, estará agindo não mais na letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Está escrito em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a lei, as pessoas que olham para a palavra de Deus na letra, estão cumprindo a lei. Estas congregações, estas denominações que estão propondo propósitos na lei, elas estão fazendo uma mistura grande de lei com graças. E saibam que as pessoas que congregam nestas denominações, que misturam leis com graça, estão sempre debaixo de maldição. É por isso que muita coisa acontece, amados. Estas pessoas estão sempre debaixo de maldição. Vez por outra até recebe uma bênção, mas essa bênção, quando vem, ou se não está completa, surge outro problema sério nas vidas destas pessoas mais adiante. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a lei, ela se fez maldita. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Romanos capítulo 10, versículo 4, versículo 5. E o homem não conseguiu cumprir toda a lei. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o nosso substituto no cumprimento da lei, tanto que também está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Portanto, amados, ao homem normal, ao homem comum, não era possível, não é possível, nunca foi, nunca será possível cumprir toda a lei. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio como nosso substituto, como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e hoje ele se manifesta através da sua palavra. Ele veio como nosso substituto, cumpriu toda a lei em nosso lugar e consumou a lei na cruz do Calvário. Gálatas 3,13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos ver o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 10, amados. Olha só. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, as pessoas não conseguiam cumprir toda a lei, elas poderiam cumprir se tropeçassem num só ponto, como tropeçavam, estavam debaixo de maldição. Portanto, amados, vamos ficar alertas com relação a essas congregações que misturam lei com graça. Elas estão te amaldiçoando, amados. Elas estão levando maldição para você, para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que nelas congregam. Acorda, irmão. É graça, nós temos que viver pela graça. Tanto que em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, nós já cansamos de dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido, mediante a nossa fé, mediante a crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, mediante aquele que o que está escrito aqui na palavra de Deus vai acontecer. É direito nosso de receber e dever nosso de obedecer. Nós não temos que mais ficar olhando para as circunstâncias, não, amados. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E é por isso que muita gente está passando por situações, é por isso que muita gente está passando por maldições nas suas casas, nas suas famílias, porque achando que estão sendo abençoadas em certos lugares, elas até recebem uma bênção, entre aspas, por um certo tempo, mas depois advém a maldição proveniente do cumprimento dessa mistura de lei com graça. Porque se houver lei, vai haver maldição, amados. Acorda, povo de Deus. Vamos unir a nossa fé, vamos nos unir, vamos unir em um só corpo, em um só espírito, mundo afora, amados. Vamos formar o corpo de Cristo, mas na graça. Vamos, a palavra vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos dizer não a essas obras da lei. Em nome de Jesus, estamos parando aqui por causa da hora, em nome